Bem-vindos a mais uma aula e o assunto é balanceamento de reações por oxirredução, ou seja, as reações redox. E você, depois de assistir a este vídeo, vai se perguntar como era tão fácil. Nós vamos passar apenas uma técnica e você vai saber todas, inclusive as mais complexas, aquelas que você duvidava, até mesmo essas você vai tirar de letra. Bora lá! Nosso primeiro exemplo já é uma reação não pequena, ok? Mas que ela obedece a alguns parâmetros aí que você já está acostumado. No entanto, você vai ver onde todo mundo erra e você nunca mais vai errar. Se você já sabe encontrar o NOx de cada elemento dentro de cada espécie química, pula para o minuto que está aparecendo na sua tela. Se não, acompanha que eu vou fazer a primeira reação com bastante calma, encontrando cada NOx. O oxigênio é -2. Cada potássio, por ser da família 1, 4 vezes o oxigênio, que é -2, -8. Um potássio, positivo 1, então dá um total de -7. Para zerar essa conta, o manganês vale 7. Como é, professor? Bom, -2 para o oxigênio, como regra, 4 vezes o oxigênio -2 dá -8. O hidrogênio, por regra, é 1, 2 vezes o hidrogênio, que é 1, dá 2 positivo. Para zerar essa conta, aqui tem que valer 6. Como são 2 carbonos, cada carbono tem NOx 3. Tô lembrando, professor. Lembrando que isso não é aula, só uma revisão dos NOx. Cada oxigênio vale -2. Cada hidrogênio, mais 1. 4 oxigênios que tem carga -2, dá -8. 2 hidrogênios que tem carga positivo 1, positivo 2. Quer dizer que o enxofre sozinho aqui no meio, ele tem que valer 6. NOx do enxofre, 6. Perceba o seguinte, tem SO4 aqui, SO4 aqui, SO4 aqui. Quando isso acontecer, você pode repetir os NOx, porque eles não variam. Cada potássio da família 1, então NOx 1 também. Olha aqui, o manganês está zerando essa conta. Essa conta junto dá -2. -2, então manganês, mais 2. Porque perceba, o manganês ocupa o mesmo espaço do potássio 2 do H2. Então, ele é mais 2 também. O oxigênio, -2, o hidrogênio, positivo 1. Cada oxigênio, -2, carbono sozinho, então, 4. Ok. Determinado então qual é o NOx de cada um dos elementos, agora nós vamos efetivamente para a nossa regra, aquela que você vai sair dando like e compartilhando, porque a conclusão a que você vai chegar é que você vai aprender todas, vai procurar na internet questões de vestibular sobre balanceamento de oxirredução e vai resolver todas, e aí sim você vai ficar feliz da vida, porque você encontrou uma aula que te explicasse tudo de uma maneira muito tranquila. Eu vou contar contigo nesse compartilhamento, ok? Professor, qual é a regra? Bom, a regra é o seguinte, nós primeiro começamos com aquilo que todo mundo sabe. Sempre alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Alguém vai dar elétrons e alguém vai receber elétrons. A técnica é a seguinte, você já viu com o seu professor ou no seu colégio que a gente vai fazer aquela parte lá do delta, quantos elétrons foram cedidos e quantos foram recebidos. No entanto, todo mundo pula essa etapa que é aquela que diz se você acerta ou erra a questão, porque a partir dela, nada mais é complicado. Qual etapa é essa, professor? É aquela que você escolhe assertivamente com qual espécie química você vai trabalhar. Nesse primeiro exemplo, é um exemplo padrão. Vai acabar sendo ali do lado esquerdo. Quer ver? Dá uma olhadinha. O manganês saiu de 7 e foi para 2. De 7 para 2? 7 para 2, ele reduziu, professor. Sim, reduziu. E o delta, ou seja, a variação de 7 para 2, é uma variação de 5. Tá fácil, professor, eu lembro disso. O carbono, ele saiu de 3 e foi para 4. 3 para 4, né, professor? Sim. São 2 carbonos, né, professor? Sim, são 2 carbonos. De 3 para 4, a variação é 1, né, professor? Variação 1. É verdade, a variação é 1. E só que são 2 carbonos, né, professor, que fazem isso, ó. Eu tenho que multiplicar por 2, eu lembro disso. Sim, como são 2 carbonos, você vai multiplicar por 2. Beleza, professor? Tranquilo. Então, o delta, na realidade, é 2. O delta é 2. Então, vou circular aqui. Vou circular aqui. E se eu falasse para você que a espécie química que você teria que analisar seria essa? Aqui tem 2 carbonos? Não, não tem. Então talvez eu não teria que multiplicar por 2. O senhor agora me deixou na dúvida. Não, não precisa ficar. É realmente da forma com que você fez, porque essa é padrão. As que caem no teu vestibular e aquelas que você não acerta, aquelas que você fica meia hora tentando fazer, aquela que todo mundo pega só os caras da esquerda. Como a gente pegou aqui, ó. Nós pegamos esta espécie e esta espécie para trabalhar. Nós fizemos esse trabalho baseando-nos nessas duas espécies. E vai dar certo, né? Mas nem sempre é assim. E a maioria das questões dos vestibulares não são assim. Dá uma olhada, aqui você fez certo. O que a gente tem que fazer a partir de agora? Eu sei que o delta da primeira substância eu coloco na frente dessa segunda substância. O delta da segunda substância escolhida eu coloco na frente da primeira. Todo mundo já ouviu falar que a gente coloca invertido os deltas. Vamos fazer isso então. Este 5 eu coloco aqui. E este 2 eu coloco aqui na frente. 2.
A partir desse momento, a gente só tem que fazer o balanceamento por tentativa. Vamos lá? Nós já colocamos os dois primeiros coeficientes. Vou apagar aqui também. E olha que interessante. Nós temos agora um 2 e um 5. Pronto. Fazendo o balanceamento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Manganês. Temos 2 manganês aqui, né? 2 manganês aqui. Deste lado só tem um, então eu coloco um 2. Tranquilo, professor. Potássio. Veja, potássio tem 2 aqui. Aqui também tem 2. Ok, tá certinho também. Quem que eu posso acertar agora? Veja, o carbono tem 5 vezes C2. São 10 carbonos. 10 carbonos. Então, do outro lado, precisa ter 10 também. Para ter 10, 10 CO2. Qual é o próximo? Olha o enxofre. Aqui nós temos em aberto ainda, para colocar um coeficiente aqui, que eu não sei qual, multiplicando o enxofre. Do lado direito, nós temos 1, né, porque aqui nós já tínhamos definido o K2, 1 enxofre mais 2 enxofres. São 3 enxofres, colocando 3 enxofres na frente do ácido sulfúrico, porque 3 vezes o S ficou 3 também. Nossa, professor, tá bem tranquilo, né? Quem nós acertamos agora? Vamos acertar o hidrogênio. 5 vezes H2, 10 hidrogênios. Mais 3 vezes H2, 6 hidrogênios, totalizando 16 hidrogênios. Para dar 16 hidrogênios do outro lado também, aqui não tem, aqui não tem, aqui na água são 8 águas ao todo, porque 8 vezes 2 dá 16 e a equação está balanceada. Tranquila assim, né, pessoal? Questãozinha de prática, beleza? Eu coloquei mais um exemplo aqui. Olha só, pessoal, já deixei o NOx em cima de cada elemento para facilitar aqui, dá uma olhadinha. Lembrando da regra, se a gente encontra a espécie química em apenas um lugar na esquerda, nos reagentes, e um lugar na direita, nos produtos, a gente escolhe o da esquerda. Escolhe para quê, professor? Para que a gente possa iniciar a conta colocando o delta na frente dele. Lembrando, é essa escolha que define se você acerta ou não. Vamos lá? Aqui, quem é que mudou o NOx? Vamos ver. O manganês saiu de 7 e foi para 2. Tá muito óbvio, ele diminuiu, ele reduziu. Reduziu 5. Ok, professor? O manganês só tem um do lado esquerdo e um do lado direito, professor. O que eu faço? Escolho quem? Ah, eu vou escolher o do lado esquerdo. Tá aqui. Essa é a nossa regra. Só tem um do lado esquerdo e um do lado direito. É o da esquerda. Agora o cloro, pessoal. Olha só. O cloro saiu de -1. Aqui, ele continua -1. Então não é ele que eu vou escolher. Continuando aqui, então. Aqui, ele continua -1. Não, também não é ele que eu vou escolher. Aqui ele foi para quanto? Para 0. Opa! De -1 para 0. De -1, sim. Aí ele aumentou. De -1 para 0. Ele oxidou. Oxidou e de -1 para 0 é 1 elétron, né? É 1 a variação. O delta seria 1. Mas agora eu te pergunto, será que eu multiplico por 1? Porque só tem um cloro aqui. É 1, né? Ou será que eu multiplico por 2? Professor, depende de quem que eu tenho que escolher. Pessoal, sempre, sempre, sempre. Eu tenho em mais de uma opção, olha aqui, ó, mais de uma opção para escolher cloro. Eu escolho a espécie que contém o cloro com um número de oxidação diferente. Eu escolho o diferente. Aqui é -1, aqui é -1, aqui é -1, aqui é 0. Então eu vou ficar com o cloro que tem o 0. É esse cara aqui, ó. Eu quero o cloro 0. Ah, então eu tenho que obedecer o que ele manda. Sim, ele manda multiplicar, olha ali, ó, por 2. Então essa variação de -1 para 0 realmente dá um delta de 1. Só que esse delta precisa ser multiplicado por 2. Porque essa variação eletrônica multiplica-se pela atomicidade da molécula, ok? Então beleza, olha só. Então agora nós encontramos um 2. E agora, professor? Se você sabe quem escolher, você detonou com a questão, vai dar tudo certo. O problema é que o pessoal não sabe escolher. Vamos fazer rapidinho então? Como que vai ficar? Esse 5, que pertence ao permanganato, eu coloco lá na frente do cloro, 5. E este 2, que pertence ao cloro, eu coloco aonde? Aqui na frente do permanganato, 2. Pronto. E os nossos problemas acabaram. É só você apagar tudo e fazer o balanceamento por tentativa. Vamos lá? Olha só, 2 potássios aqui. Aqui tem 1 e não tem mais lugar nenhum. Então vai um 2 aqui, certo? 2 potássios, 2 potássios. Quem mais que a gente pode ver? Ah, professor, o manganês já, né? Sim, ó, 2 vezes manganês, 2 manganês. Então aqui só tem 1, eu coloco 2. Fechou também. Quem que eu posso ver agora? Ah, professor, eu quero ver o cloro. Sim, então vamos ver o cloro. Desse lado aqui, nós temos um cloro só. Bom, vamos ver do outro lado. Do outro lado tem 2 cloros, mais 4 cloros. E aqui mais 10 cloros. Uau! Então tem 10 aqui. Uau! Que uau, professor. Uau! Aqui tem 4 cloros e aqui tem mais 2 cloros. Dá um total de 16 cloros. Para dar 16 cloros aqui, eu preciso multiplicar por 16 também. Ah, tá balanceado já, professor. Falta os hidrogênios, certo? 16 hidrogênios desse lado aqui, ó. Aqui só tem 2. Para dar 16, multiplica por 8 e está balanceada a equação. Vamos ver mais uma? Olha só essa equação.
a regra é a mesma, você olha, o cara fala, não, existe um caso especial quando aparece a água oxigenada. É o que todos dizem. Todos dizem que quando tem água oxigenada, existe um caso especial. E aí você pensa, vou errar? Não vai errar não, é só seguir a regra. Se tiver um elemento na esquerda e um elemento na direita, ele só aparece em um lugar, você escolhe o da... Muito bem, o da esquerda. E se aparece em vários momentos, tipo dois na direita, 3 na esquerda, ou vice-versa, um aqui, mais 3 aqui, você escolhe aquele que tem o Nox diferente. Ponto. Faz o balanceamento e corre pro abraço. E depois não esquece de compartilhar o vídeo e dar um joinha e dar um parabéns também por essa técnica maravilhosa. Coloquei o Nox em cima de cada elemento já para agilizarmos e deixei o da água oxigenada para lembrarmos que nos peróxidos, que é o caso da água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, o oxigênio não vale -2, ele vale -1, tá? E o hidrogênio 1, ok? Só pra gente lembrar. Fazendo então a continha aqui, vamos ver agora. Professor, a regra é o seguinte, a gente descobre quem que mudou o Nox e aí aplica aquela tua regra. Sim, vamos lá. A regra é o enxofre. Será que o enxofre mudou? Vamos dar uma olhada? O enxofre saiu de 6, continua 6, aqui 6. Não, professor, o enxofre não mudou. Será que foi o ferro? O ferro passou de 2 para 3. Oxidou. De 2 para 3 é um só, né, professor? Sim, um só. Quem mais mudou? Ah, professor, aqui, ó. O oxigênio, professor. Ó, professor, ó. O oxigênio saiu de -1, ó, professor, -1, e foi para -2, -2. Ai, professor. Agora eu tô na dúvida. Sem brincadeira, professor, tô na dúvida mesmo. Tô na dúvida, porque tem oxigênio aqui também, professor, ó. Ó, professor, ó. O oxigênio também é -2 aqui, professor. Tem oxigênio... Professor, aqui também outro oxigênio que é -2. Professor do céu, professor, tem oxigênio em tudo que é lugar, professor. Quem é que eu pego? O diferente, esse cara aqui. Então eu vou pegar, no caso do ferro, o ferro da esquerda. Se tem ferro na esquerda, ferro na direita, eu quero pegar a espécie química que tem o ferro na esquerda. Agora, oxigênio tem 300 mil lugares. Quem é que eu vou pegar? Ah, a espécie química que tem o oxigênio diferentão. Ah, diferentão, professor. Diferentão. É diferente. Professor, você tá de brincadeira que é só isso a tua regra? E tá, por que daí a gente aprende lá no... Vamos lá de novo, então. Ó, o ferro passou de 2 para 3. 2 para 3 é 1. Só 1. Só 1. Aí eu te pergunto, o cara que você pegou tem 2 ferros ou tem só 1? Só tem 1, professor. Então não multiplique por 2. Porque o teu concorrente vai multiplicar por 2 a variação aqui, ó. 1 vezes 2 vai ter delta 2. Não, é só 1. Tá aqui, é só 1. E aqui, professor, ó, o oxigênio. O oxigênio saiu de -1 e foi para quanto, professor? -2. De -1... Tudo -2, -2. Então, de -1 para -2, aqui também, ó. De -1 para -2, tá, professor? A gente já entendeu. Variação. Tá, mas o cara que você escolheu, o cara que manda na parada aqui, ó. É esse cara aqui. Você escolheu esse. E esse aqui tá dizendo pra você, multiplique por 2. Opa, então vou multiplicar por 2. E agora, essa variação, sim, é 2. E agora, professor, pega esse 2, que é da água oxigenada, e coloca aqui na frente do ferro. Pega esse 1, que é do ferro, e coloca na frente da água oxigenada. E aí, vamos ver se é assim mesmo? Quantos ferros tem aqui? Tem 2, professor, e aqui? Tem 2 também, certíssimo ferro. Enxofre, nesse caso tem um enxofre dentro do parênteses, vezes 3. Um enxofre vezes 3. Tem 3 enxofres desse lado. Para dar 3 enxofres desse lado aqui, nós precisamos 2 nesse lado, certo? E mais um aqui. Opa, é o que nós temos. Pronto, ó, aqui já tem 2 e aqui multipliquei por 1, só tinha 1 mesmo, fechou. Então tem 2 enxofres aqui, mais um enxofre aqui. Tem mais alguém para balancear? Aqui ficou 1 mesmo. E agora os hidrogênios. Quantos hidrogênios nós temos desse lado? 2 com mais 2, 4. Para dar 4, multiplico por 2. E a equação está balanceada novamente. Professor, eu tô de brincadeira, eu vou assistir de novo esse exercício aqui e o outro também, porque eu não tô acreditando que é só isso. Eu vou pegar, professor, vou pausar a aula agora, eu vou pegar um da internet pra ver se é assim mesmo. É só aplicar corretamente essa técnica. Precisa dar uma treinadinha? Claro que sim, mas é infalível. Professor, mentira, não pode ser infalível, professor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar agora qualquer coisa aqui, vou achar uma reação e vou resolver com vocês do nada aqui. Vou colocar questão de vestibular, balanceamento por óxido e redução, e vou aplicar a técnica nua e crua
pra gente ver se isso funciona. Vamos fazer um exercício? Galerinha, o professor André decidiu resolver este exercício sendo narrado pela minha voz de narradora, que é linda, e mostrar a vocês o quanto a técnica é aplicável a qualquer questão de vestibular e Enem sobre esse assunto. Para deixar mais dramática a resolução, ele vai ficar descabelado e ainda mais do que isso, com uma caneta enfiada no nariz, vai ficar o tempo todo amordaçado. Tudo para você ver o quanto é fácil aplicar essa técnica. Vamos lá, vamos iniciar colocando o NOx de cada elemento. Essa primeira etapa deduz-se que você já tenha conhecimento. Caso não tenha, veja na descrição o link da aula de determinação de NOx das espécies químicas. Primeiro passo é determinarmos a espécie que oxidou e a espécie que reduziu na reação, e após isso, definir qual espécie será a que nos guiará na colocação dos dois primeiros coeficientes, ou seja, os números para iniciarmos o balanceamento. Essa é a grande sacada. Perceba que o cobre variou de 0 para 2 positivo, são 2 elétrons a variação, oxidou, enquanto o nitrogênio foi de 5 para 4, reduzindo com uma variação de NOx igual a 1. O próximo passo é definirmos quais serão as duas espécies que nos levarão ao sucesso, pois será na frente delas que colocaremos nossos dois primeiros coeficientes que balancearão a equação química. Lembre-se, essa é a chave do sucesso nesse conteúdo. Perceba, o cobre está presente apenas em um lugar nos reagentes e um lugar nos produtos, então escolheremos o da esquerda, nos reagentes. Ok, olha só o nitrogênio, ele aparece em 2 lugares nos produtos. O que diz a regra do professor Paquito? Diz que devemos pegar o que tem NOx diferente, ou seja, o nitrogênio com carga mais 4. Pronto. Já definimos quem são os nossos guias perfeitos no início do balanceamento, basta só agora definirmos quais são os deltas, as variações eletrônicas que cada espécie sofreu. Mas lembre-se, devemos seguir as espécies que nós escolhemos pela regra. Veja, o cobre, ele está de forma monoatômica, ou seja, só um átomo, então a variação eletrônica de 2 é multiplicada por 1, resultando em delta igual a 2. Igualmente ocorre na variação eletrônica do nitrogênio, que continua sendo 1, pois a espécie escolhida nos produtos tem apenas um átomo de nitrogênio. Ok, agora é só fazer a inversão dos deltas e correr para o abraço, aliás, para o balanceamento final, que será feito pelo método da tentativa e acerto, pois aqui ninguém vai errar corra nenhuma. Eu disse corra. Balanceando a equação temos esse resultado. Tá feliz? Eu estou por poder narrar uma aula como essa. E aí, gostou do conteúdo? Vai prestar a prova do Enem ou algum vestibular? Então vem estudar comigo no meu curso preparatório de Química e Física para Enem e vestibulares. É um caminho sem volta para sua aprovação. Clica no link e eu te espero aqui do outro lado.